Lucian não conseguia evitar um comentário. O universo realmente era gigantesco. Existia todo tipo de pessoas espalhadas por ele. Mesmo assim, ouvir que existia alguém que também havia transmigrado, assim como ele, foi um verdadeiro choque. Se os rumores sobre Qin Shan Yu fossem realmente verdadeiros, então de onde exatamente aquele sujeito tinha vindo? Pensando nisso, Lucian pediu para Fa que prestasse bastante atenção naquele rapaz. Mas, na verdade, nem precisava pedir. Fa respondeu que já pretendia fazer isso. Afinal, ele não era o único curioso. Praticamente todo mundo estava com a pulga atrás da orelha sobre aquele homem misterioso. Até mesmo os grandes líderes da federação já haviam voltado sua atenção para ele. Segundo Fa, se aquele sujeito não tivesse decidido participar do torneio desta vez, talvez ninguém jamais descobrisse quais eram seus verdadeiros motivos. Lucian refletiu por alguns segundos. Se ele resolveu entrar na competição, então provavelmente está atrás das recompensas. Isso significava que, ao contrário dele, aquele sujeito misterioso talvez não possuísse tantos recursos assim. Nesse instante, uma luz suave brilhou diante de seu peito. Seu cartão de identificação surgiu envolto por partículas luminosas e começou a flutuar diante dele. Ao redor, o fenômeno acontecia com todos os outros competidores. Fa sorriu. Parece que o sorteio das semifinais vai começar. Lucian virou a cabeça e viu inúmeras feixes de luz aparecendo por toda a parte. Cada um representava um competidor. Logo, as informações básicas surgiram em seu cartão de identificação, seguidas da identificação da arena para onde ele deveria seguir. Fa rapidamente acessou a lista daquela arena, mas, no instante que viu os nomes, seu rosto empalideceu. 3 guerreiros do 11º nível. Ele olhou para Lucian com certa preocupação. Isso pode complicar bastante as coisas. Quer que eu pesquise o perfil deles? Lucian apenas sorriu tranquilamente. Não será necessário. Sem desistir, Fa entregou um par de óculos de combate. Pelo menos use isso. Vai ajudar bastante durante a luta. Mas Lucian balançou a cabeça mais uma vez. No instante seguinte, seu corpo desapareceu bem diante dos olhos de Fa. Ei! Fa ficou completamente assustado. Depois de alguns segundos, franziu a testa. 13º. Não. 31º setor. Aquilo parecia estranho demais. Quanto mais pensava, mais suspeitava que alguém havia manipulado o sorteio deliberadamente para colocar Lucian em uma situação de risco total. Pouco depois, todos os competidores foram teleportados para a arena. Entre eles, naturalmente, estava ele, Lucian. Assim que os participantes apareceram, o apresentador explodiu de entusiasmo. Senhoras e senhores, a primeira rodada das semifinais está para começar. Sua voz ecoava por todo o estádio. Os maiores gênios dos 12 setores estelares finalmente chegaram. A multidão respondeu com entusiasmo, chamando pelos seus favoritos. Então o apresentador levantou ainda mais o tom da sua voz. E agora, o homem quem todos estão falando. O primeiro gênio de nível imortal surgido em milhões de anos em todos os 12 setores estelares. Era óbvio de quem eles estavam falando. Era de Lucian. No entanto, o próprio Lucian nem sequer demonstrou qualquer reação. Com as mãos nos bolsos, em uma expressão completamente tranquila, ele permaneceu parado, transmitindo uma confiança quase absurda. O cinegrafista aproveitou o momento e capturou um close perfeito. A imagem de Lucian foi transmitida imediatamente para toda a arena. Ao ver aquilo, sua família vibrou de emoção. Lanchen levantou-se da cadeira num salto. É o Lucian! Enquanto isso, a diretora executiva e o senador trocaram olhares preocupados. Em outro lugar, uma figura completamente envolta pelas sombras observava tudo em silêncio, demonstrando um interesse cada vez maior naquele jovem. Sob os olhares de milhões de espectadores, os outros competidores também passaram a encarar Lucian. Cada um reagia de maneira diferente. Alguns estavam animados, outros demonstravam surpresa. Um deles comentou incrédulo. Quando vi a lista dos grupos, achei que fosse só alguém com o mesmo nome, mas é ele mesmo. O rapaz que estava ao seu lado disse que também levou um susto quando viu o nome. Uma garota apenas suspirou. Que azar, lutar justamente logo de primeira contra um imortal. Os demais permaneciam em silêncio, cada um escondendo emoções completamente diferentes. Ao perceber que havia se tornado o centro das atenções, Lucian apenas deu um leve sorriso. Parece que, de repente, todos haviam decidido transformá-lo no alvo principal. Enquanto isso, o apresentador, agora com os cabelos brilhando em um tom intenso de vermelho, continuou falando ainda mais. Tenho certeza de que todos vocês estão curiosos. Quão poderoso será o verdadeiro gênio de nível imortal? Logo em seguida, ele apresentou os outros participantes. Vamos lá! 3 guerreiros de nível 11, além de 6 guerreiros de nível 10 entre os melhores. E o nosso querido Lucian. Ele ainda está no nível 10. Será que ele vai conseguir resistir aos ataques desse grupo poderoso e passar para a próxima fase? Vamos descobrir juntos! Mas
A forma que o apresentador conduzia a apresentação deixava tudo extremamente óbvio. Sem dizer diretamente, ele praticamente colocou os outros 9 competidores contra Lucian. Os lutadores começaram a estalar os dedos. Alguns giravam suas armas, outros liberavam pequenas explosões de energia. Não havia dúvidas. Antes mesmo da luta começar, todos já haviam escolhido seu primeiro alvo. Nas arquibancadas, Far cerrou os dentes. Maldito desgraçado! Ele olhava para os apresentadores completamente irritado. Onde encontraram esse palhaço? Isso é sabotagem descarada. As regras daquela rodada eram extremamente simples. 10 participantes entravam. Apenas um saía vencedor. Não existia confronto definidos. Era um verdadeiro combate caótico. Cada um podia atacar quem quiser, da forma que quisesse. Mas, depois daquele discurso, todos os olhares se voltaram diretamente para Lucian. Far sabia exatamente o que aquilo significava. Mesmo que Lucian conseguisse vencer, provavelmente seria uma vitória extremamente desgastante. E, diante de milhões de espectadores, o brilho do chamado nível imortal acabaria sendo ofuscado. A família de Lucian também percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Infelizmente, além das pessoas que realmente se importavam com ele, ninguém precisava ligar. Mas, para a grande parte dos espectadores, mesmo que Lucian precisasse enfrentar sem inimigo sozinho, aquilo seria apenas um espetáculo ainda mais emocionante. A atmosfera havia chegado ao auge. Os gritos da multidão ecoavam como um rugido das feras enlouquecidas. Sentado nas arquibancadas, Far quase conseguia sentir a sede de sangue que dominava aquele público. Ele não tinha dúvidas. Muitos ali torciam sinceramente para que Lucian vencesse, e outros para que Lucian caísse ferido. Os próprios competidores também não eram ingênuos. Um deles comentou em voz baixa: parece que a plateia quer que nós todos ataquemos Lucian ao mesmo tempo. Mesmo assim, ele não parecia se importar. Os outros 2 competidores do 11º nível também demonstravam curiosidade. Afinal, quão forte seria de fato um nível imortal? Naquele instante, uma poderosa aura explodiu do corpo da garota. Seus olhos assumiram um intenso tom verde esmeralda. Ela já havia ouvido inúmeras histórias sobre formas de vida extraordinárias, capazes de eliminar adversários muito acima do próprio nível. Será que um verdadeiro imortal faz jus à fama? Pensando nisso, ela passou a língua pelos lábios, exibindo um sorriso cheio de expectativas. Ao mesmo tempo, outros competidores concentrou toda a sua energia. Os lutadores do 11º nível, 6 do 10º contra apenas um. Isso nem podia ser chamado de injustiça. Logo depois, o gigante do grupo salgou sua enorme espada e cravou violentamente no chão. Uma explosão de energia percorreu toda a lâmina. Ataquem todos juntos! Os demais concordaram imediatamente. Cada um começou a preparar sua técnica mais poderosa. Um deles ainda olhou para Lucian com desprezo. A culpa é sua por chamar tanta atenção. Agora, aguente as consequências. Sentindo toda aquela hostilidade direcionada contra si, Lucian apenas abriu um sorriso e começou a rir. Lucian apenas murmurou baixinho, com um leve sorriso no rosto. Então, todos querem testar um imortal, não é? Dando um passo à frente com absoluta tranquilidade, ele decidiu realizar o desejo de todos. No instante seguinte, uma explosão absurda de energia irrompeu de seu corpo. A aura se espalhou pela arena com uma tempestade devastadora, fazendo o próprio espaço estremecer. A pressão era tão assustadora que parecia capaz de esmagar qualquer um que estivesse perto. A arena inteira começou a tremer violentamente. Na arquibancada, gritos de espanto ecoaram por todos os lados. Os óculos de combate usados pelos espectadores começaram a explodir um após o outro. Nem mesmo os modelos capazes de suportar medições superiores a 1 milhão conseguiram suportar a pressão liberada pelo poder absurdo de Lucian. Enquanto isso, os espectadores mais fracos eram literalmente arremessados de seus assentos pela onda de choque. De volta ao campo de batalha, Lucian simplesmente ergueu um dos pés e o bateu contra o chão. O impacto se espalhou como um gigantesco tsunami. A onda de choque atravessou toda a arena em um único instante. Os 10 competidores foram lançados pelos ares como folhas ao vento. Vários deles cuspiram sangue ainda no ar. O enorme guerreiro segurava o peito, tremendo de incredulidade. Nós nem conseguimos chegar perto dele e já fomos todos derrotados. O apresentador ficou completamente paralisado. Seus olhos percorriam a arena destruída enquanto tentava encontrar palavras. Lucian limpou toda a arena com um único golpe. Antes que ele pudesse continuar, Lucian levantou apenas um dedo. Com uma expressão completamente serena, ele declarou: talvez esta seja a única oportunidade que vocês terão em toda a vida para me derrotar. Então, lutem com tudo o que tem e tentem me vencer. Assim que terminou de falar, ele se virou e simplesmente começou a caminhar. Por alguns segundos, o estádio inteiro mergulhou em silêncio absoluto. Ninguém conseguia acreditar no que havia acabado de presenciar. Então, a multidão explodiu. Nem mesmo o apresentador esperava um
desfecho como aquele. Observando tudo aquilo do monitor, o senador apenas suspirou fundo. Então, é isso que significa ser um verdadeiro imortal. A diretora executiva observou a cena em silêncio. Segundo ela, uma linhagem mortal carregava naturalmente a presença de um rei. E Lucien representava essa imagem com perfeição. Mas quem estava mais chocado era Fa. Todas as suas preocupações que ele havia sentido antes pareciam simplesmente ridículas. Enquanto Lucien deixava lentamente a arena, todos os olhares permaneciam fixos nele. Sua força era esmagadora, sua confiança era absoluta e sua presença era dominante. Representava exatamente aquilo que todos imaginavam quando ouviu falar de um verdadeiro imortal. Felicidade. Pela primeira vez, seus pais compreenderam quão longe seu filho havia chegado. Logo atrás deles, os santos marciais permaneciam completamente imóveis. Todos estavam de boca aberta. Depois de recuperar a calma, Escarlet suspirou fundo. Mesmo diante de todo o universo, o Senhor Lu continua sendo o mais brilhante de tudo. Ao lado dela, Fubuki finalmente soltou o ar que estava aprendendo. Ela sorriu baixinho. Ainda bem. Naquele momento, todos compreenderam o verdadeiro significado de romper os próprios limites, de desafiar aquilo que parecia impossível. Talvez eles estivessem presenciando o nascimento de uma nova lenda. Enquanto isso, um dos competidores derrotados conseguia se levantar com dificuldades, observando as costas de Lucien se afastando. Sua voz tremia. Nós perdemos, sem sequer conseguir obrigá-lo a fazer um movimento. Outros competidores simplesmente caíram de joelho. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Era um desespero completo. Eles nem sequer conseguiam permanecer de pé diante de alguém que havia acabado de alcançar o 10º nível. Depois de alguns segundos completamente sem reação, o apresentador finalmente voltou ao trabalho. Vitória de Lucien! Logo em seguida, a transmissão mudou para outra arena. Todo o campo de batalha estava completamente congelado. Atrás de Monrue erguia-se uma gigantesca escultura de gelo. Com um simples estalar de dedos, toda aquela estrutura explodiu em milhões de fragmentos. A poderosa onda de choque atravessou a arena inteira. O árbitro fez uma breve pausa, então anunciou: vitória de Monrue, representante do setor estelar Xie. Monrue sorriu de lado. Mal posso esperar para enfrentar Lucy. A cena mudava para outra arena. Uma mulher, empunhando uma espada colossal, avançava furiosamente. Antes de atacar, ela declarou: vou derrotar o imortal e usar essa vitória para elevar ainda mais minha própria glória. Enquanto isso, as lutas seguintes de Lucien aconteciam exatamente como a primeira. Ninguém conseguia resistir sequer a um ataque casual. Cada combate terminava em poucos segundos, sem esforço algum. Ele conquistou mais 2 vitórias consecutivas. A única coisa realmente irritante era o apresentador. Parecia que aquele sujeito havia transformado Lucien em uma obsessão particular. A câmera não saía dele um único instante. Por alguns momentos, Lucien realmente precisou se controlar para não acertar um soco naquele homem durante a transmissão ao vivo. Jafar nem conseguia encontrar palavras. Para ele, aquilo nem podia mais ser chamado de vitória. Era um massacre absoluto. Restavam um pouco mais de 40 competidores e todos, sem exceção, já haviam alcançado o 11º nível ou acima. Curiosamente, Lucien era o participante com menor nível entre todos os classificados. Mesmo assim, o poder de um imortal superava completamente aquela lógica. Enquanto isso, a diretora executiva acabava de receber os relatórios mais recentes. As vitórias de Lucien haviam conquistado o reconhecimento de todo o universo. As novas previsões apontavam um favorito absoluto para vencer o torneio, e esse favorito já ultrapassava até mesmo Monrue. O senador permaneceu pensativo. A próxima fase seria composta apenas por confrontos individuais. Agora, somente os maiores gênios da nova geração permaneciam vivos na competição. Naquele instante, o cartão de identificação de Lucien voltou a brilhar. Seu novo adversário havia sido definido. Ao olhar o nome, ele arqueou levemente uma sobrancelha. Era Olivier Mirastrong. Como sempre, o apresentador aproveitou a oportunidade para aumentar ainda mais as expectativas do público. Senhoras e senhores, a 4ª rodada começa agora e teremos um confronto entre 2 dos maiores prodígios do planeta Yumo. A plateia explodiu em aplausos, enquanto os dois caminhavam para a arena. Olivier Mirastrong manteve sua habitual expressão fria. Dessa vez, você não poderá fugir de mim. Lucien apenas olhou para ela. Depois, perguntou calmamente: não é cansativo continuar fingindo desse jeito? Por um instante, Olivier Mirastrong congelou. Era evidente que ele não esperava ouvir aquilo. Lucien então continuou: no fundo, você está com medo, mas continua fingindo que está ansiosa por essa luta. Mentir para si mesma não te incomoda? Seu corpo travou por um breve momento. Logo depois, ele abriu um sorriso debochado. Eu só estou preocupada que você não vai conseguir suportar meus golpes e acabe passando vergonha diante de sua própria família.
Lucian simplesmente ignorou a provocação. Na opinião dele, ela era uma péssima atriz. E se estava realmente com medo, só ela mesma conhecia essa resposta. No instante seguinte, Olivia Emilia Strong avançou em disparada. Eu nunca tive medo de você. Espero essa luta há muito tempo. Sem guardar absolutamente nada, ela liberou todo o seu poder. Milhões de lâminas de energia preencheram o céu. Erguendo a espada, ela desferiu um golpe capaz de partir uma montanha ao meio. Mas Lucian nem sequer se moveu. Quando as lâminas finalmente chegaram, Olivia Emilia Strong perdeu completamente seus movimentos de vista. Tudo o que conseguiu ouvir foi um som de aço se partindo. Seus olhos se arregalaram. Sua espada havia sido quebrada ao meio. E o mais absurdo, Lucian havia feito isso usando apenas 2 dedos. Antes que pudesse reagir, um punho envolto por uma brilhante energia dourada surgiu diante de seus olhos. Naquele instante, pela primeira vez, Olivia Emilia Strong sentiu o verdadeiro medo da morte. Eu desisto! Ela gritou em puro pânico, mas já era tarde. Quando abriu os olhos novamente, sentiu apenas um leve toque em seu ombro. Lucian havia parado um golpe poucos centímetros antes de acertá-la. Inclinando-se lentamente, falou tão baixo que apenas ela conseguiu ouvir. Da próxima vez que tentar esconder o medo, controle melhor os músculos das pernas e os batimentos do seu coração. Em seguida, acrescentou com um leve sorriso. E aquele jantar, não esqueça de convidar minha família também. Considere isso como uma forma de retribuir o favor. Antes que Olivia Emilia Strong conseguisse responder, suas pernas perderam completamente as forças. Ela caiu lentamente de joelhos, enquanto observava Lucian se afastar. Percebendo que algo dentro dela havia mudado, a maneira como ela enxergava aquele homem já não era mais a mesma. E naquele momento, Lucian deixou uma coisa bem clara: não esconda nada, porque ele sabe de tudo. Ele sente tudo. O Colosso da Terra vai dominar completamente esse torneio. Moruê se prepara. O deus imortal da Terra está chegando.